A gente tem que tomar muito cuidado em acreditar, na verdade não acreditar, que as pessoas mais velhas, gerações passadas, têm todo o conhecimento do mundo e que quem tem 18, 20 anos, 30, não sabe de nada, só faz besteira e tudo mais. Não é bem assim e está muito longe de ser, na verdade. Em todas as gerações tem pessoas inconsequentes, pessoas que não fazem boas escolhas para a vida, que, assim, né, tem aquele negócio, né, o mau caráter, ele também envelhece, né, então, assim, basicamente em todas as gerações tem pessoas com todas as características que você pode imaginar, tá, e a idade, ela pode ser um fator de alguém que acumulou conhecimento, sim, realmente, mas também pode ser um fator de alguém que acumulou burrice, tá? Então as duas coisas elas podem acontecer. E, claro, na questão da sua família, seus pais, avós, tios, as pessoas mais velhas, você precisa respeitar a trajetória delas, mas não precisa confiar totalmente que elas fizeram certo, que elas tomaram um rumo certo. Eu conheço histórias absurdas e principalmente relacionadas a tratamentos dos pais com os filhos. Né? Eu não quero expor ninguém da minha família aqui, mas já falei de algumas coisas que a minha mãe já passou com a minha avó, a mãe dela, e minhas tias, e a minha avó paterna também, né? Ela e os irmãos sofreram demais na mão dos próprios pais, né? Que é quem deveria agir completamente diferente, deveria dar amor, atenção, ensinar, proteger, blindar os próprios filhos de um, assim, enquanto pode, né? Pelo menos enquanto é criança, adolescente, e tá aprendendo o que é a vida, tá aprendendo os perigos da vida. Pelo menos nesse momento, eles precisavam cumprir esse papel de proteger e tudo mais. Mas não fizeram, muito pelo contrário, né? Então isso aconteceu demais. E assim como hoje, antigamente, eu acho que até pior. Existia muitas pessoas com vícios, tá? Eu acho que até mais do que hoje. Eu acho que com a informação que se tem hoje e a ampla possibilidade de coisas para fazer, né? E uma academia em cada esquina. Hoje eu acho que realmente, não tenho nenhum dado que comprove isso, mas eu acho que realmente hoje as pessoas se viciam menos do que antigamente, tá? E eu vejo muita gente falar o contrário nesse sentido, falar que não, que hoje as coisas estão perdidas, mas o que tinha antigamente de gente viciada em álcool, em cigarro, em jogo, em aposta, em jogo do bicho, em loteria, sabe? Interior, assim, é muito comum. Interior é muito comum pessoas ali há 30, 40, 50 anos atrás viciadas em jogo do bicho e tiravam de dentro de casa pra jogar, tá? Conheço casos. Então, não aconteceu nada transformador, assim, no sentido de, não, porque as pessoas antigamente eram certinhas e tudo mais, não tinha nada de certinho. Todo mundo também fudido, ferrado da cabeça, assim como é hoje. Porque o ser humano ele é assim. É tanta loucura nesse mundo, é tanta coisa pra gente ter que lidar, tanta situação, que as pessoas ficam doidas mesmo, sabe? Eu acho que todo mundo conhece algum caso de uma pessoa que virou um robô na mão dos pais. Eu conheço alguns, assim, que no sentido do pai ou a mãe querer mandar em tudo na vida do filho, desde que ele nasce até de grande. Então, por exemplo, obrigar o filho a seguir a religião deles, ir para a igreja que eles vão, depois obrigar ele a fazer o curso que os pais querem que ele faça na faculdade, né? Seguir a profissão que os pais querem que ele segue. E pior, depois a pessoa casa e ainda tem pai e mãe querendo interferir no casamento, querendo interferir na educação dos netos.
sabe? Então é ridículo. Isso daí eu acho ridículo. Isso daí eu não normalizo, porque é um assunto que eu sempre falo aqui, eu não escondo. Eu acho cruel só de trazer um filho pra cá, imagina querer mandar na vida inteira dessa pessoa, sabe? Então tem gente que é assim, nossa, eu quero tanto ter um filho, aí você vai ver por que que quer, pra mandar e desmandar e alienar um ser humano por toda a vida dele, passar coisas que não são de valor nenhum, sabe? Coisas que não são de valor nenhum. E eu não tô falando sobre educar. Educar sempre tem que educar. Você tem que educar o filho, até pra ele quando ele for embora, porque o filho é pro mundo, né? Não é pra ficar com os pais. Quando o filho dá certo, quando o filho vai embora, vive a sua própria vida, é o sinal de que ele deu certo, né? E então é pra isso que o pai e a mãe servem. Pra ensinar, pra educar, mostrar o caminho e deixar ele ir. Deixar ele embora. É claro, tá debaixo do teto, tem que respeitar, tem que, né, certas ordens têm que ser dadas para que seja um ambiente agradável para todos que estão ali naquela casa, né? Mas querer transformar o filho totalmente, às vezes, pô, o que eu já vi pais envergonhando os filhos, né? Passando vergonha, de uma forma que não precisa, sabe? Porque lá fora já tem um monte de gente para fazer isso, né? Então, isso é um grande motivo também para essa minha eu ser tão averso à questão de ter filho. Que você tem que ter muito cuidado ao lidar. Você tem que ter muito cuidado. Você tem que ao mesmo tempo que você tem que ser firme e educar, você não pode ser o primeiro inimigo do seu próprio filho, jamais. Né? Porque ele já vai ter um leão por dia para matar aí pro resto da vida dele. Então, se você é pai, se é mãe, você tem que saber dosar muito bem tudo. Saber dosar muito bem tudo pra não traumatizar, pra não deixar essa pessoa perdida na vida. Outra coisa que comprova muito bem que não se deve seguir tanto à risca o que as gerações passadas fizeram é questão da evolução do mundo. Não se evolui em nada fazendo tudo igual, sabe? Tendo as mesmas profissões, estudando as mesmas coisas. E você imagina, com tanta tecnologia, com tudo que já foi inventado, olha a nossa volta, né? Tanta coisa que foi inventada pelo homem. Se ele ficar só repetindo o que passaram para ele, repetindo, sem ter curiosidade de mudar, de fazer coisas serem diferentes mesmo, para o mundo melhorar, evoluir, invenções. Não ia acontecer nada disso se fosse todo mundo nessa linha. Não, vou fazer só o que meu pai ou minha mãe disseram que é bom. Eu não vou me arriscar em nada, eu não vou evoluir em nada. Por exemplo, um bom exemplo são as pessoas que vivem viajando hoje, por exemplo. Antigamente não tinha isso. Antigamente todo mundo queria segurança de ter um lar, comprar uma casa e viver naquela casa até morrer. Né? Não precisa ser assim. Pode ser também, não tem problema nenhum. Eu mesmo quero comprar minha casa e ficar sossegado, mas viajando. Não como um nômade digital ou coisa do tipo, mas vou viajar, voltar pra casa. Viajar, voltar pra casa. Isso eu quero fazer sim. A minha avó, quando ela era viva, não é querendo falar mal dela, né? Ela já foi, já partiu. Muito pelo contrário. Mas ela era uma pessoa que, na cabeça dela, a única profissão que dava dinheiro era de médico. Então ela queria que os filhos fossem médicos, nenhum deles virou médico. Depois ela queria que os netos virassem médico, nenhum virou. E ela não falava isso, mas a gente, pelas palavras que ela dizia, a gente percebia que era uma frustração dela, que nenhuma da geração dela ali pra frente virou. Porque ela tinha na família dela ali o irmão, sobrinhos, muito nessa linha ali, tinha muitos médicos na família dela. E ela ficou nisso a vida inteira. Toda vez que ia falar sobre profissão, sobre trabalho, ela vinha com essa história de médico, de médico, de médico. E foi até o final da vida dela assim. Ela realmente achava que só médico ganhava dinheiro. Então, isso é um bom exemplo do que eu falei. Não
há evolução nisso. E esse caso da minha avó não é o único. Tem médico que obriga o filho a ser médico. Tem advogado que obriga o filho a ser advogado. Sabe? Isso não existe. Isso é bizarro. Né? Isso daí é basicamente condenar a vida do próprio filho a viver frustrado com algo que provavelmente ele não gosta. Pode ser que ele goste, pode ser que ele tenha aptidão aquilo, mas ele tem que saber o que ele quer, o que ele gosta. Né? Então, acho que se a gente não evoluir, a gente não fizer coisas diferentes, o mundo vai estagnar. Vai estagnar, sabe? E nessa era de tanta tecnologia, tanta coisa que dá pra fazer, a última coisa que a gente tem que fazer é achar que é ficar estagnado nessas questões de tanto tradicionalismo, de tanto essa história de porque pessoas mais velhas têm todo o conhecimento do mundo, e não é assim. O que eu tinha pra falar nesse vídeo é só isso, beleza? Valeu, falou e até a próxima.